Olá, boa noite, tudo bem? São 22h48. Vamos trabalhar hoje aí com um tema bem interessante aí da gestão financeira de empresas, que é o ponto de equilíbrio, ok? Então, o ponto de equilíbrio é quando a receita total da empresa é exatamente igual à soma de custos e despesas, calculado para saber quanto em metros quadrados de transações ou dinheiro é preciso vender para bancar as operações sem ter prejuízo. É importante dizer que o ponto de equilíbrio não é a meta de nenhuma empresa. Pelo contrário, é apenas uma ferramenta ou uma referência gerencial. O objetivo é sempre ter lucro. Se o ponto de equilíbrio for ultrapassado em R$1, significa dizer que a empresa já está lucrando. Ok? Então, este é o conceito de ponto de equilíbrio. Vamos às premissas. Premissas: preço de venda, hora, que está aqui na planilha calculando o valor hora. Aqui o preço de venda, ok? Não reparem essas setas indicadoras, elas querem dizer que existe aqui nestas funções uma referência circular, ou seja, é uma maneira de segurança que o Excel nos apresenta para dizer que algumas células estão intimamente relacionadas a outras, certo? Mas então não deem importância a isso. Então aqui já está o preço de venda por hora. Voltamos à planilha ponto de equilíbrio. Está ali, 96,32. Temos o custo variável. Aqui, para fins de cálculo do ponto de equilíbrio, se separa custo fixo de custo variável. Custo fixo de custo variável, ok? O custo variável nada mais é do que o total da folha de pagamento do pessoal ligado diretamente ao processo de projetação ou à produção de projetos, ok? E o custo fixo, a gente sabe já o que é. O custo fixo é isso aqui, tudo com exceção de salários, encargos sociais, vale transporte, alimentação, estagiários. Ok? Esse pessoal aqui, essa turma toda aqui, está ligado diretamente à produção de projetos. Voltando lá, a diferença do custo variável menos o custo total, que está aqui, representa então nosso custo fixo. Ok? O custo fixo unitário por hora nada mais é do que o custo variável unitário por hora igual ao custo variável dividido pelo que está na célula da planilha orçamento C16. Vamos lá na planilha orçamento C16, está aqui, ó, 338 horas. Ok? Então, o nosso custo variável unitário por hora é R$ 33,43. A partir daí, a gente calcula a margem de contribuição. Margem de contribuição é quanto que sobra, no caso aqui, por hora, para financiar os custos variáveis e obter o lucro. Ok? Então, em reais, a margem de contribuição é R$ 62,89. Significa que para cada faturamento há uma sobra por hora de R$ 62,89. Isso representa 34,71% de margem de contribuição. É uma boa margem, certo? O ponto de equilíbrio calculado em reais é de R$ 60,87. É a célula C11, está aqui, custo fixo dividido pela célula A15, que é a nossa margem de contribuição. Então, nós encontramos aqui o valor de R$ 60,87. Isso significa o quê? Significa que, dentro do nosso mesmo exemplo, a área total do imóvel a ser projetada, 73,11 metros quadrados, num projeto arquitetônico ou de interiores, desenvolvendo todas essas atividades aqui,
certo? Com todos esses valores ou volumes de horas técnicas dispensadas no processo de projetação, nós encontramos então R$ 60,87 é o nosso ponto de equilíbrio. Notem que o valor hora cobrado é de R$ 96,32. Então, R$ 60,87 é quanto que nós investimos, gastamos para atingir o nosso ponto de equilíbrio, ok? Então, anualizando esses valores de acordo com nosso custo fixo total, com o preço de venda da hora técnica, etc., nós encontramos que a quantidade de faturamento anual deve ser de R$ 132,350,74, para não se ter prejuízo. Então, esse valor deve ser faturado por ano para não ter prejuízo, ok? Já a quantidade projetada em metros quadrados por ano deve atingir 1.374,05 metros quadrados, ok? Para não se ter prejuízo no ano. Aqui temos a tabela para plotar o gráfico do ponto de equilíbrio. Então, aqui nós temos a pontuação, certo? No ponto 1, a quantidade de faturamento é zero, vendas, né, é zero, o custo fixo é 3.828, conforme está ali, certo? Custo fixo. O custo variável é zero, não projetamos nada, não faturamos nada, ok? O custo total, então, é nada mais do que o custo fixo, porque não temos custo variável, e o lucro antes dos juros e do imposto de renda é de menos 3.828, ou seja, aqui você teve prejuízo, ok? A partir do ponto 2, começamos a nossa produção de projetos, ok? Ponto 3, já a quantidade em reais, aqui as vendas 1.172, e o prejuízo vem diminuindo, até chegar no ponto 11, que significa o nosso ponto de equilíbrio, R$ 60,87, conforme foi calculado ali, R$ 60,87. Temos aqui o faturamento, 5.863, o custo fixo, 3.000 e pouco, o custo variável, a soma deles é igual, exatamente igual ao nosso volume de vendas. Portanto, o nosso lucro antes dos juros e imposto de renda é zero, ok? Então, vamos ao gráfico. O ponto de equilíbrio é o ponto da curva onde os custos se igualam às receitas, ou seja, é o ponto onde você não terá nem lucro nem prejuízo, dá 0 a 0. Aqui no gráfico temos a curva de custo fixo, esta curva aqui, é fixo, não muda, ok? Aqui temos a curva de vendas. Notem que as vendas vão aumentando conforme está ali, ok? E aqui o gráfico do custo total. Então, até este ponto, a partir daqui até esse ponto, a empresa vai ter prejuízo. A partir, quando atingir este ponto, a empresa cobre todos os seus custos e despesas. E a partir daqui, a empresa começa a ter lucro. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio, ok? Para você modificar o ponto de equilíbrio, você tem duas maneiras. A primeira maneira é reduzir os custos, certo? Ou aumentar o preço de venda. Como aumentar o preço de venda é mais complicado, se torna mais interessante, então, reduzir o custo, a qualquer custo, certo? Então, assim, vamos supor aqui que a gente coloque a nossa margem de lucro por hora de 40% para 15%, ok? O que vai acontecer com o nosso ponto de equilíbrio?
Não mexeu por causa da referência circular. Ok? Vamos trabalhar então com a solução desse problema aqui e já volto. Muito bem. Voltando, resolvi o problema das referências circulares. Então, lucro por hora técnica, 15%. Vamos voltar lá ao gráfico do ponto de equilíbrio. Muito bem. Ele, então, aumentou. A curva se deslocou para a direita, significa que ele aumentou de valor. Ok? Então, por que ele aumentou de valor? Porque nós diminuímos a nossa receita de 40% de margem para 15%, ok? Vamos agora diminuir o custo do nosso Prolabore, aqui, de R$ 4.000 para R$ 2.000. Ok? Obviamente reduziu o custo, vamos ver o que aconteceu com o nosso ponto de equilíbrio. Está aí, ele voltou para um outro patamar, ele se deslocou para a esquerda, ok? Então o ponto de equilíbrio ele serve para isso, para mostrar para você quanto que você tem que projetar ou faturar para não ter prejuízo naquele período, ok? Então a ideia é essa. Espero que vocês tenham aprovado, gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço.